Mas já que a gente começou a falar de futebol, a gente vai falar de um atleta, ou ex-atleta de futebol, né? O Daniel Alves tinha uma carreira brilhante do ponto de vista esportivo. Ele foi, não sei se ainda foi por muito tempo o jogador, o atleta de futebol com mais títulos na história do esporte. Um multicampeão. Foi campeão pelo Sevilha, foi campeão pelo Barcelona, multicampeão. Ele jogou no time do Messi, Ronaldinho Gaúcho, enfim, jogou no grande time do Barcelona. Paris Saint-Germain, enfim, depois veio para o São Paulo. São Paulo acho que ele não foi campeão. Mas enfim, ele era o atleta de futebol com mais títulos na história do esporte, até pouco tempo. Jogou no São Paulo, foi jogar no México, cometeu um estupro contra uma mulher numa boate em Barcelona. Quando voltou à Espanha, foi preso e ficou preso. Ele está preso há 13 meses em prisão. Ele estava em prisão preventiva, né? E a partir de agora ele vai começar a cumprir a pena. O Daniel Alves é um estuprador. A justiça espanhola decidiu. Embora ainda haja possibilidade de recurso e tudo mais, a decisão de hoje é que ele é culpado por estupro de uma mulher em uma boate em Barcelona. Vocês acompanharam o caso. Ele tinha sido já condenado, mas ainda não havia sido divulgada a pena. Ele foi chamado ao tribunal e hoje, por volta de 6 horas da manhã, no horário de Brasília, a pena dele foi divulgada. E chamou a atenção de muita gente, né? Porque o Ministério Público pedia 9 anos de cadeia para ele. A defesa da vítima pedia 12 anos de cadeia. Então, 12 e 9. E foi atribuída a ele pena de 4 anos e meio de cadeia. Ele é um estuprador. A justiça reconheceu que ele cometeu estupro. Então, por que a pena pela metade daquilo que pediu o Ministério Público? Bom, uma das explicações é uma multa, uma espécie de indenização, digamos assim, que ele aceitou pagar para a vítima lá no início do processo de 150 mil euros. É como se esse dinheiro tivesse comprado metade da pena, né? E um aspecto importante, esse dinheiro foi dado a ele pelo pai do Neymar. O pai, porque as contas do Daniel Alves estavam bloqueadas, elas foram congeladas a partir de um determinado momento do processo. E ele recebeu, não sei se um empréstimo, uma doação, enfim, aí só eles vão poder explicar, um empréstimo ou uma doação. Inclusive, eles não comentaram, né? A imprensa acho que procurou, até para saber, foi emprestado mesmo. O pai do Neymar admitiu que pagou. Ele só não disse se é empréstimo explicou direito, ou né? se é uma doação. O Neymar e o Daniel Alves sempre foram muito próximos, jogaram juntos na seleção brasileira 200 anos, jogaram juntos no Paris Saint-Germain e tem uma relação pessoal de amizade, e por causa desse dinheiro a pena dele foi reduzida. Então são 4 anos e meio em regime fechado e depois 5 anos de monitoramento, mas aí ele já está livre. Como ele já cumpriu 13 meses, 1 ano e 1 mês, você tem de abater, e aí é como funciona aqui no Brasil também, né? A prisão preventiva é descontada do tempo de pena, então você pega 4 anos e 6 meses e tira 1 ano e 1 mês, ficam 3 anos e 5 meses. E aí tem a possibilidade de bom comportamento, ele pode sair da cadeia se ele se comportar bem em 2025, né? A gente tem o hábito aqui, né, Nani, acho que tem 2 aspectos interessantes aí. Um deles, a justiça lá foi rápida, né? A gente está falando de 13 meses, então em 1 ano o caso foi resolvido e ele está condenado. Mas a pena é uma pena leve. Em relação ao crime, ao caso. Ele cometeu um estupro contra uma mulher. Ele marcou a vida dessa mulher para sempre. E ele vai ficar 3 anos na cadeia. Se a gente pegar 1 ano e 1 mês... ele pode sair em abril, maio do ano que vem... 2 anos. 2 anos e meio. 2 anos e pouco. Então, é pouco, né? É pouco. Ainda mais porque a gente sabe, né? A gente, como mulher, sabe muito como é que esse tipo de coisa pode trazer um reflexo, como você disse, um reflexo pra vida inteira, não é só naquele momento, não é só 2 anos. Pra família, ela ainda foi exposta, né, nas redes sociais. Pela mãe do Daniel Alves. Então, realmente é muito complicado, mas é claro, é o que você falou, foi um julgamento rápido, é difícil a gente não elogiar, né, como é que foi conduzido esse processo, que ele foi conduzido, que ele foi responsabilizado também, teve ali todos os direitos dele preservados, ainda vai recorrer, ainda tem aí essa possibilidade, mas ao que parece, a justiça de fato tá já com essa decisão aí feita e não deve mudar muito, mas é isso, é uma pena que me parece muito branda. Se eu fosse a vítima, eu gostaria de ver o meu violador, né? Muito mais tempo, pagando muito mais tempo na prisão do que... E é meio exemplar, né? Porque é um caso recente que poderia ter uma pena, eu acho que
cabível. Porque é pouco. É pouco. E eu acho que seria educativo, sabe? A gente tem um outro caso aí do Robinho, por exemplo, que... Tá livre. Tá aqui. Tá aí no ar. A gente tem um jogador que é amigo, tudo bem, da vida inteira, mas que é isso, dá 150 mil euros pro cara, um cara que tem culpa e foi provado. O que eu também acho que é bem interessante desse caso é que, quando aconteceu tudo isso com essa menina, ali já haviam medidas que fizeram com que ela pudesse denunciar, né? Porque quando ela já sai ali do momento da agressão, por mais que aquela boate medo, né? Já tinha um protocolo de abordar, de apoiar, de ajudar, de conduzir a denúncia. São detalhes que parecem bobos, mas que foram muito importantes para esse caso, porque se não houvesse nenhum protocolo nessa boate, se essa menina saísse ali, né, e não tivesse o apoio, por exemplo, segurança que viu que ela estava desorientada, que, né, levasse, apoiasse, trouxesse a polícia, ela pudesse prestar o depoimento, pudesse ser mantido o anonimato, apesar de que depois foi furado pela mãe do jogador, mas todos esses protocolos garantem, ou pelo menos ajudam para que haja a denúncia, né, e os exames que têm que ser feitos. Esses protocolos, porque, gente, mesmo assim, mesmo com tudo isso documentado, tem gente que ainda entra naquele mérito, mas o que ela entrou lá atrás dele? Porque o que ela queria? Ela quis entrar no banheiro. Existe ainda essa argumentação. Mesmo ele tendo sido culpado, mesmo ele tendo pagado aí, vai pagar a sua pena, seja curta ou, enfim, longa, tem gente que ainda está julgando essa mulher. Tem gente que ainda acha que, por exemplo, se ele deu esse dinheiro, ela é uma interesseira porque ela estava atrás do dinheiro dele. Então, a gente ainda vive numa sociedade, não só na Espanha, mas aqui no Brasil e no mundo inteiro, que é muito machista e que dificulta muito esse passo da denúncia. Eu acho que esse caso, ele é emblemático, ele é o reconhecimento de que houve uma violência, um estupro. Às vezes as pessoas têm medo de falar. Ele estuprou essa menina e falam, não, foi uma violência, não sei... Gente, é estupro. Condenado, eu já vi, condenado por violência sexual. Não, ele é condenado, é uma violência sexual, mas é estupro, né? Então, a palavra estupro assusta, porque muitas vezes a gente imagina que o estupro acontece na calada da noite, com uma moça virgem que está andando pelas ruas com seus livros, e aí sim você pode dizer, essa mulher, coitada, que estava lá passando, ela foi estuprada. Em qualquer outra circunstância, se for uma mulher que estava dançando há 5 minutos antes, mas disse não, se for... Não, aí as pessoas ficam com ato, essa né? dúvida, exato. E aí deixou de querer estar naquele ato também, ela também é julgada. É a história assim, o não, é isso que diz lá, né? Também, e aqui a gente também fala, o não é não. Ainda é um conceito difícil de entender para muita gente. Eu acho que poderia ter sido punido de forma exemplar, de forma educativa. E nesse âmbito do futebol, gente, jogador de futebol é ídolo. Você não viu aqui o que o Rafa estava falando a respeito do Daniel Alves? O cara é ídolo, ele é exemplo. O que isso fala para os meninos e meninas que gostam de futebol? O que é que isso fala a respeito dessa masculinidade tóxica, essa objetificação das mulheres? Fala muito. Então, assim, pelo menos foi culpado, tem aí uma pena, se beneficiou por causa de grana mesmo, se beneficiou por causa de grana, é isso. Vai se beneficiar por bom comportamento, etc. e tal. Mas eu acho que poderia ter sido mais educativo, assim. Mas, enfim, é o que temos, né? E ainda cabe recurso, enfim, ainda vamos ter notícias aí a respeito dessa história.